que é para si uma reserva da biosfera? A melhor resposta que eu tenho é uma paixão, a minha verdadeira paixão. À parte disso, e fundamentando esse gosto e esse deslumbramento, é um processo, é uma ferramenta baseada em sítios, em pessoas e em natureza que combinam um compromisso e um desafio de pensar que é viável a sustentabilidade, o progresso, o bem-estar das pessoas numa lógica de conservação da natureza, de utilização sustentável da natureza e um convívio que é na prática aquilo que define a própria espécie humana, que é uma espécie que faz parte da natureza, que evoluiu durante milhões de anos com ela e que não faz sentido olhar para o futuro desligando-se desse contexto de onde partiu. E agora o significado formal de uma reserva da biosfera numa frase. Sítios designados pela Unesco como reservas da biosfera. E agora com sentido afetivo e de conteúdo. Com sentido afetivo, sítios em que efetivamente as pessoas, a dado momento da sua história coletiva, descobrem que fazem parte de um contexto da natureza e que assumem um compromisso de procurar saber um bocadinho mais e de fazer um caminho que tenha isso em consideração. Onde é que conheceu, tropeçou, se confrontou pela primeira vez com a designação e com o conceito de reserva da biosfera? Fui a ler um livro enorme, que ainda tenho em casa, que tem para aí 3.000 páginas, sobre o valor cultural e espiritual da natureza, da biodiversidade. Um livro fantástico, uma compilação de uma série de eventos, e havia um artigo no meio daquelas 3 ou 4.000 páginas que falava de uma reserva da biosfera e do conceito de reserva da biosfera enquanto espaço multidisciplinar, de procura de reconciliação do homem com a natureza. Isto tem à volta de 30 anos. Eu era, se calhar, ainda um estudante, tinha acabado a licenciatura, mas estava ainda a estudar, porque ainda se estuda depois da licenciatura, e quis saber um bocadinho mais sobre isso. Não havia muita informação, e fui à procura e interessei-me por esse conceito, que efetivamente havia uma distância grande na altura entre o conceito e a prática, porque as reservas da biosfera começaram por ser sítios de paz e muito orientados para a investigação. Foi o Nikita Khrushchev e o Richard Nixon que criaram o conceito e decidiram investir, a dado momento, na Guerra Fria, na criação de um programa intergovernamental para o fomento da paz em sítios interessantes da natureza, mas para a investigação científica e promover a cooperação científica. Portanto, as reservas da biosfera no início não tinham nada a ver com aquilo que são hoje. A partir do conhecimento científico, e isso foi o que me fascinou, foi o conhecimento, a investigação, os próprios investigadores, que não eram só russos e americanos, mas outros do próprio local, que perceberam desde logo e colocaram sobre a mesa de que não valia a pena continuar a olhar para aquilo apenas como laboratórios de investigação, porque isso eles já tinham em casa, não precisam de sair de casa, têm o seu laboratório. Fazia sentido perceber como é que a natureza e as pessoas daquele lugar interagiam e que dinâmicas multidisciplinares, porque não eram só ciências naturais que estavam em causa, se podiam gerar. E foi isso que levou a que o programa mudasse e que incluísse uma dinâmica de desenvolvimento a par da conservação, que é na prática aquilo que hoje se chama desenvolvimento sustentável, mas que há 40 ou 50 anos ninguém falava nisso. António leu esse livro? Eu li, creio que em 1990 ou 91, portanto já tem uns aninhos. Como que esse conceito hoje ele pode contribuir, por exemplo, para que a gente atinja metas do ODS, Acordo de Paris? De que maneira que a reserva da biosfera e esse conceito dessa junção podem contribuir nesse processo? Existem diferentes possibilidades de olhar para essa questão. Na prática, e pensando na situação, digamos, ótima, as reservas já fazem isso há muito tempo, ou promovem esse tipo de iniciativas há muito tempo. Naturalmente, não esperamos que uma reserva faça tudo, porque as reservas não são varinhas mágicas, nem a solução para os problemas de um território para ser gerido e resolvido com as próprias pessoas do território e no contexto do território. Agora, elas efetivamente o que têm demonstrado, o conceito tem demonstrado ao longo dos anos, é que tudo aquilo que nós hoje vamos descobrindo,
por exemplo, a questão da resiliência, seja dos ambientes ou dos sistemas naturais, seja dos sistemas sociais, que são fundamentais, que passam pelo diálogo e pela concertação, que passa por pôr sobre a mesa, criar dinâmicas de abordagem dos problemas e das definições de prioridades numa concertação participativa, não é? Entre sectores que tradicionalmente estão em lados opostos, como é o caso quando falamos da conservação. Normalmente existem problemas que nós verificamos mesmo em Portugal e noutros sítios, que é na dinâmica cotidiana de um parque natural ou de uma área protegida, que tem o seu estatuto a nível nacional, há uma dificuldade em muitos sítios, é muito característico, de haver uma dialética de concertação entre, por exemplo, o sector privado ou socioeconómico, de desenvolvimento, de investimento, infraestruturas, equipamentos, atividades económicas e a conservação. Estão sempre em lados mais ou menos opostos ou muitas vezes nem falam, porque é a melhor maneira de não haver conflito é não falar. O que se verifica é que a reserva da biosfera traz um layer, uma camada, um espaço que promove o diálogo. E ao promover o diálogo significa que cria um campo neutro, em que não deixa de haver a área que é protegida, não altera nenhum dos regulamentos, porque efetivamente ela continua a ser, se é um parque, se é uma reserva, se é uma área protegida, é uma área protegida, mas cria uma dinâmica de diálogo num contexto que é ligeiramente diferente, mas é exatamente igual. E é isso que faz com que se identifiquem vários objetivos que hoje entraram na agenda, desde as alterações climáticas, a crise da biodiversidade, mas também esta necessidade de garantir a identidade dos povos, a cultura, o saber tradicional e, em particular, no mundo em desenvolvimento, ou nos países ditos em desenvolvimento, porque em alguns há mais desenvolvimento, a questão do desenvolvimento é outra história. E, portanto, na prática, não é a reserva que vai agora assumir a questão das alterações climáticas, ou da biodiversidade, ou da identidade, mas é ao contrário. Ela, no território, é um auxiliar, é um instrumento, é um processo, é uma ferramenta que facilmente evidencia essas possibilidades e esse interesse em olhar para essas questões. Ou seja, é mais fácil promover o conhecimento e a mobilização para a Agenda 2030 e para os ODS ou para o Acordo de Paris, ou seja, para o que for, da Convenção da Diversidade Biológica, numa reserva da biosfera, porque isso já faz parte, em princípio, do cotidiano dessa gente. Não é um fator que advém de ser reserva da biosfera de per si, mas pela dinâmica que ela cria. Porque a dado momento as reservas têm altos e baixos, como as pessoas, porque as reservas são feitas por pessoas. Falo das reservas da biosfera. Mas a dado momento da sua história, nem que fosse na sua criação, e às vezes pode ser até 2 décadas atrás, houve um momento em que as pessoas estiveram de acordo, que reconheceram e se reconheceram no contexto do programa MAB, mesmo com as diferenças que ele tinha no passado, e significa que em dado momento elas estiveram de acordo sobre um tema que é interessante. Depois pode-se perder uma dinâmica, pode haver uma reserva que é mais focada em desenvolvimento socioeconómico, pode haver outra que é mais focada hoje na questão da conservação, por este ou por aquele fator, por lideranças locais, por conhecimento, por capacidades, por momentos, por oportunidades, não interessa. E isso, para mim, é o que faz a riqueza maior, porque no conjunto das 700 e tal reservas, ou das 12 em Portugal, encontramos, de facto, possibilidades de evidenciar pequenos casos de sucesso, que é uma outra visão que eu vi desde o primeiro dia, que eu tive desde o primeiro dia das reservas, que é, nestas questões do desenvolvimento e do ambiente, a tónica e a comunicação é sempre o pavor, o pânico, o desastre, a catástrofe, vai tudo acabar, e não há espaço para comunicar as coisas boas, porque elas muitas vezes são pequenas, são locais, mas também são locais todos aqueles contributos que fazem para este cenário dantesco e negro que nós temos. E, portanto, é um pouco isso. As reservas são efetivamente uma possibilidade, não para resolver o problema, seja ele qual for, mas para predispor e para evidenciar que é possível melhorar a forma como interagimos entre nós e a natureza.
Em Portugal, nós temos a reserva da biosfera do Polo do Boquilobo com 40 anos, mas honestamente, temos que ser transparentes, foi uma candidatura, como ainda hoje há, portanto, e não é só em Portugal, é em muitos sítios, digamos, motivada por uma pressão do lado da Unesco, porque queria o maior número de aderentes. Quem é que está na gênese disso? Quem é que introduz o conceito de reservas da biosfera? Na altura, a Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais, creio que era assim que se chamava, através daquilo que é hoje o ICN, não é? E a rede de áreas protegidas portuguesas escolheu, digamos, o Polo do Boquilobo como um potencial laboratório e era nessa vocação. Inclusivamente... Por estímulo da Unesco. Foi um win-win, digamos, a Unesco procurava e comunicava e incentivava os países a se candidatarem e em Portugal eu tenho uma opinião muito pessoal, não fiz investigação nem há informação disponível, mas era, digamos, o local mais inócuo e menos complicado para se apresentar. Porque na altura o Parque Nacional era demasiado grande, pesado e eventualmente poderia haver alguma questão. A um nível da investigação, aquele era o melhor, porque a reserva do Boquilobo é de primeira geração. Ou seja, ainda era a dinâmica de sítio com natureza em estado minimamente puro ou próximo disso, passível de se constituir como modelo para conhecimento. Mais tarde, já creio neste século, a reserva do Boquilobo esteve ameaçada pela Unesco de ser excluída e durante uma série de anos Portugal foi recebendo cartas a dizer atenção, o programa mudou, o conceito evoluiu e a única reserva que vocês têm, que é o Polo do Boquilobo, não cumpre os requisitos. Nessa altura Portugal simplesmente não respondia, portanto fazia a boa maneira portuguesa, metia na gaveta, vamos ver, nunca nos vão mandar fora, enfim, era muita diplomacia e a própria Unesco, o secretariado, também não é assim, de um dia para o outro que se manda fora um Estado-membro ou uma reserva. Mas houve de facto uma dificuldade de Portugal em responder. Só muito recentemente, quase no limite mesmo da expulsão, é que Portugal se mobilizou e criou uma nova dinâmica, que é hoje aquela que temos lá, que efetivamente em termos de gestão traz entidades privadas e ampliou o zonamento da reserva para incluir pessoas, porque esse era o problema. Aliás, pelo caminho, a candidatura, a primeira vez que Portugal candidata, e é muito recente, tem 10 anos, 11 anos, Berlengas, chumbou, por incompetência técnica, temos que ser claros também. Bastava ler o regulamento e ver o que é que dizia lá nas coisas e não sei como é que se consegue, enquanto país, fazer chegar um dossiê que, honestamente, não cumpre. Eu confesso que em Portugal não havia, durante muito tempo, isto era um processo esquecido, porque quando os Açores decidem promover a candidatura da Ilha do Corvo e da Graciosa como reservas da biosfera, por iniciativa do Governo Regional, da Secretária Regional na altura, e a Direção Regional motivou isso, descobriram o programa e houve um passo que era preciso dar, que é, para enviar a candidatura, isto tem que ser através ou do Comitê MAB ou do Estado português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Comissão Nacional. E foi-se à procura do Presidente do Comitê MAB, quando se chegou à fala com ele, a história é anedótica, o senhor diz: eu já estou aposentado há uma série de anos e não sei quem é que ficou com isso. Então teve que se falar com a Secretaria de Estado do Ambiente e dizer: vejam lá, organizem-se porque é preciso enviar uma candidatura. E foi um pouco isso. Ou seja, eu diria que em Portugal até aos anos 2005, 2006, de facto Portugal não tinha este como um programa como os tem. Eu escrevi para a Unesco, eu meti-me num avião e fui lá falar com as pessoas para saber mais, queria saber mais. Porque tinha e ainda tenho um bocadinho, quando tenho tempo, uma vez por ano, invisto em mim próprio, faço formação em outras áreas. E essa foi uma das áreas, eu não estava a trabalhar nestas questões, e fui lá e comecei-me a interessar. E depois fui convidado para participar em think tanks, em grupos, para dar uma opinião de fora, porque havia um grupo que trabalhava nisto, e depois fui envolvido em processos, pela própria Unesco, fui convidado para participar em processos de avaliação do potencial para o estabelecimento de reservas, ou para a avaliação de reservas, e ajudei a construir o próprio programa. Já mais tarde, em 2008, 2009,
fui convidado precisamente como consultor para fazer parte de um grupo que desenhou aquele que é hoje o programa e a estratégia do programa MAP, que em 2015 foi aprovada no 4º Congresso Mundial de Reservas da Biosfera. Portanto, neste hiato houve uma série de participações, de envolvimento, que para mim foram formativas, mas que ao mesmo tempo foram formativas em prática, em que eu fui obrigado a equacionar a viabilidade de reservas, ou a inviabilidade de algumas, ou a redesenhar algumas, não eu individualmente, mas fazendo parte de uma equipa, umas vezes liderando, em diferentes contextos. E aquilo que eu acho piada é que isto é exatamente igual, seja, por exemplo, no Sudão do Sul, ou seja, na Ilha do Corvo. E é isso que também me atrai muito. Portanto, todos os últimos 20... Na Europa do Norte. Ou na Europa do Norte, sim, nomeadamente na Islândia, ou na Groenlândia, que já esteve para ser toda ela uma reserva da biosfera e agora ninguém quer saber e ninguém fala disso, porque de facto há a China e... Portanto, há ali muita coisa para fazer do ponto de vista económico e a reserva da biosfera poderia constituir um obstáculo. Parece que vai ser a solução. É exatamente igual. Em Nova Iorque, próximo de Nova Iorque, havia uma reserva da biosfera. Portanto, é exatamente igual. O contexto é esse. Para se construir uma reserva da biosfera é necessária uma consertação. De que maneira que isso também pode ser utilizado em momentos críticos também para o mundo, né? Não só para o país, mas para o mundo. Isso é fundamental. No contexto das reservas é onde eu pessoalmente faço uma avaliação se aquela reserva vai ter algum futuro ou não, independentemente dela vir a ser aprovada, porque muitas vezes há processos e até há alguma concertação, mas eles têm que ser genuínos, eles têm que ser também do ponto de vista até técnico, se quiserem, metodológico, e em termos de duração de tempo é preciso dar espaço para que não é só juntar as pessoas e todas estão de acordo, que é o que muitas vezes acontece, até porque não têm tempo de assimilar, de perceber, de participar. Isso por um lado. Portanto, há reservas que têm alguma concertação, há sempre a obrigação, aliás no próprio dossiê isso tem que ser demonstrado, mas é aí que eu vejo esta reserva não vai funcionar, pode um dia vir a funcionar, mas não tem ainda suficiente dinâmica para isso. E temos reservas em Portugal que funcionam assim, em que depois de aprovadas nunca houve uma reunião de concertação. Aquela concertação que foi mobilizadora depois não tem sequência, porque depois não é porque ninguém queira, o contrário, é porque não há dinâmicas, não há, toda a gente está comprometida com muitas coisas e não há lideranças, enfim, o conceito é difuso, é tão aberto que não permite a serenidade do mandato e da administração, que é aquele despacho, digamos, que eu tenho para cumprir, e isso por um lado. Agora, nos sítios onde isso acontece e funciona, não quer dizer que tenha que haver acordo, porque a concertação é, digamos, não é a unanimidade, é, digamos, é um consenso útil em cada momento e podemos mudar de opinião no dia seguinte e podem alguns estar... Porque isso muitas vezes nós temos esse problema com o conceito de desenvolvimento sustentável. Achamos que é 33,3% ambiente, 33,3% social e 33,3% económico. E não é. E há quem perde e há quem ganha. Mas isto tem que ser contextualizado no tempo e no espaço e nas prioridades e nas necessidades. E, portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável é um equilíbrio. E as reservas, a concertação é exatamente igual. Agora, o exemplo, sim, por exemplo, nas Filipinas, na reserva de Palawan, houve uma concertação que colocou em causa a vida das pessoas, o income em termos de benefício que traziam direto para a economia familiar com a exploração dos mangás. Mas a concertação em torno da restauração de mangás permitiu às pessoas segurança e não serem fustigadas pelos ciclones. E no sítio onde isso aconteceu, que foi numa reserva da biosfera, não houve nenhum morto no último ciclone. Ao lado, na mesma ilha, que é uma ilha enorme, maior que Portugal, nos sítios onde a degradação continuou, houve 230 mortos. Hoje, fora da reserva da biosfera, o que aconteceu foi que as autoridades foram chamar os atores, e os atores não é o gerente da reserva, é a população, são os líderes tradicionais, para falarem com os seus congêneres e tentar repetir a dose, porque de outra forma não vai. Num determinado momento houve quem perdesse,
e não havia compensação, portanto, não houve dinheiro para substituir, houve uma readaptação social, um pouco mais de esforço na pesca, um pouco mais de apoio em termos agrícolas, mas aquilo que era a verdadeira fonte de receita e a base de vida de uma família ou da maioria das famílias daquela comunidade teve que ser alterada, em nome de uma consciência e de uma necessidade, porque eles poderiam ganhar dinheiro mais 3 ou 4 semanas ou 3 ou 4 meses até o próximo ciclone e depois desapareciam todos, que foi o que aconteceu ao lado. E isto é um exemplo de transfer knowledge ou de experiência, mais do que conhecimento de experiência, de uma reserva para fora dela. E isto é um dos motivos da existência de reservas, constituírem-se como locais de demonstração de sucesso e de falhanços, porque também é importante dizer o que é que se falhou. E há muitas reservas que têm falhanços como grandes sucessos. Uma delas é Fuerteventura, que ainda ontem falava com eles, que tiveram um projeto com imensos milhões para o plástico e não funcionou. E de repente, na discussão, no falhanço, perceberam que o que falhou foi precisamente a capacidade de concertação, de envolvimento, porque não era só ter meios nem capacidade técnica para resolver. E hoje estão a ensinar a outras reservas que estavam a fazer o mesmo projeto, porque leram a nota conceptual e conseguiram os mesmos financiamentos, a dizer não façam isso porque não vai dar. E neste momento o que está a acontecer é curioso. Estão os portadores, neste caso é Lanzarote e Hierro, que têm dinheiro a dizer ao doador, ao financiador do projeto, nós afinal não queremos fazer o projeto porque isto vai falhar, porque ele falhou. Quem devia ter visto isso era o doador. E estão a aprender e a desenhar formas de repetir de uma outra forma e de corrigir os erros. E passa muito pela concertação. Portanto, esta aprendizagem para fora é o típico. Há um problema de comunicação, desde sempre. E há um problema também daquilo que é a própria Unesco. A Unesco não faz. A Unesco é convening power. Dinamiza, serve, apoia, mas não é, por exemplo, uma entidade financiadora como temos a FAO, ou o IFAD, ou o Banco Mundial, que tem outra capacidade instalada e que permite não só dar orientações e assegurar, digamos, um quadro conceptual, mas que do ponto de vista operacional, com instrumentos financeiros e capacidade técnica instalada, garante, digamos, uma sequência e um desenvolvimento. A Unesco peca nisso. Mas isso pode comunicar. Pode comunicar e comunica. Neste momento, comunica se virmos, claro que comunica mal e comunica muito limitado. Aliás, a primeira vez em que a Unesco, ao nível do programa MAB, contratou e tem um quadro, que até é provisório, não está no quadro, tem um quadro técnico orientado para a comunicação, foi em 2018. Portanto, isto é uma evidência daquilo que estamos a falar. Por acaso, um colega brasileiro, o Manuel Guifoni, que é uma excelente pessoa, que era só para ficar 6 meses, mas já está lá há 2 anos e tal, 3, e que está a fazer um trabalho dentro do possível. Mas, de facto, o budget, e sobretudo após a saída dos Estados Unidos, matou, no caso das reservas da biosfera, todo um programa que estava dimensionado, inclusivamente há 10 anos, que é uma coisa que não vale a pena discutir como é que se conseguiu, porque ninguém faz planeamento a 10 anos, nem estratégias a 10 anos nos tempos em que correm, mas conseguimos convencer toda a equipa, todas as pessoas que colaboraram durante 3, 4 anos neste processo, a que os Estados-membros aprovassem um programa e uma estratégia para 10 anos, o que daria espaço suficiente para fazer a mudança, porque não tínhamos preocupações de voltar a discutir em Assembleia Geral ou no Conselho Geral da Unesco ou nos grupos onde os Estados-membros põem lá os seus votos, estas temáticas. O problema foi um problema de financiamento e de liderança. O financiamento desapareceu com a saída dos Estados Unidos, que era um país que tinha mais reservas da biosfera, com a consequente diminuição da contribuição da China, e isto é algo que ninguém fala na rua, mas é a realidade. Se for olhar para o orçamento disponível, mesmo os quadros do secretariado, neste momento, são menos de metade do que eram há 5 anos atrás. Portanto, a capacidade instalada e as prioridades macro da Unesco deixaram de ser, remeteu o programa MAB para uma posição que não é aquela que merece, nem aquela que efetivamente potencia. Agora, há uma família MAB e essa família, lamenta-se, não tem recursos, mas tem vindo a crescer.
E se for a ver os números de novas reservas e a dinâmica, neste momento, e aí voltamos outra vez à comunicação, é preciso comunicar melhor. Neste momento somos 270 milhões, 700 reservas em 130 países. E nos últimos anos isto foi crescendo. Significa que há algum trabalho e alguma dinâmica. Não é possível, digamos, exprimir isto de uma forma que chegue. Tem que ser como estamos a fazer em Portugal. Ou seja, tem que haver também um compromisso e uma sequência, porque não é a Unesco que faz as coisas, as pessoas no terreno. Ela não surge por uma dificuldade de implementação no terreno, e a implementação no terreno tem a ver com aquilo que eu acabei de referir. Falta de meios. Dou-lhe só um exemplo. O maior projeto com financiamento baseado em reservas da biosfera na Unesco, estamos a falar de 2 milhões de euros, e no caso da Unesco é um projeto que é financiado ou cofinanciado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, que envolve uma reserva transfronteiriça com 5 países, todos eles em conflito, interno e entre outros, que é no Lago de Chad, com mais um parceiro que é o Boko Haram, faz parte disto. Agora, isto devia estar a ser comunicado, devia de ser um exemplo e deveria garantir. Mas se for, por exemplo, ao lado, à educação, que é logo a porta ao lado, no mesmo corredor, o projeto mais pequeno são 30 milhões. Se for à comunicação, se for ao Centro do Património Mundial, tem orçamentos brutais. Este é um problema, efetivamente, que só pode ser resolvido quando os Estados-membros também reconhecerem. Mas se os Estados-membros no terreno, nos seus países, porque é voluntário, aqui também temos que chamar a atenção que as reservas, não é a Unesco que as faz, a Unesco valida-as, mas é uma proposta voluntária de cada país. Qual é a dinâmica em cada país, qual é o compromisso, qual é o engajamento, qual é, digamos, o suporte financeiro, técnico e investimento que é feito a nível local, às vezes há algumas, depois não encontra, digamos, um upscaling, uma possibilidade de um apoio. A primeira vez que há um projeto financiado em Portugal que toca reservas da biosfera é agora, com este financiamento provido do programa EA Grants. Mas no orçamento geral do país, ou do sector do ambiente, ou mesmo de outros sectores, não há. O Comitê MAB, que junta o Instituto do Turismo, a Comissão Nacional, o Conselho Nacional, a Academia, não formalmente, que é uma peça que está em falta no próprio despacho que criou o Comitê MAB, não tem orçamento próprio. Não tem a possibilidade de definir um programa para executar o seu mandato, mas está constituído. Portanto, isto é, digamos, ainda um trabalho que não é a Unesco que vai fazer. A Unesco pode ajudar, pode potenciar, como faz para algumas reservas. Qual é a posição relativa de Portugal com outros países? Portugal está num in-between, ou seja, tem uma dificuldade, por exemplo, comparativamente à Espanha, tem uma dificuldade porque não assumiu isto como, de facto, uma linha de trabalho e um posicionamento estratégico, quer no contexto da Unesco, quer no contexto diplomático. A Espanha tem uma estratégia e tem um orçamento próprio que até se divide por vários ministérios, centrado a partir, não é para, mas é a partir das reservas da biosfera. E, por exemplo, cooperação bilateral e até multilateral, na área da América Latina e na África, incluindo a África lusófona, alguns países lusófonos, passa muito por reservas da biosfera. A Espanha constrói escolas na Guiné-Bissau a partir dos contactos e das relações bilaterais entre reservas da biosfera. Quem constrói não é o Ministério do Ambiente. Quem constrói são empresas espanholas da construção e o Ministério das Infraestruturas, mais o Ministério dos Negócios Estrangeiros, posicionam-se através das reservas da biosfera. Os planos iniciais de Maio e Fogo foram financiados por Espanha. A renovação periódica e a avaliação periódica do Príncipe, o primeiro apoio que vai ter agora, da semana passada, através da Unesco, é via Espanha, ou Espanha via Unesco. A lógica em Portugal tem sido muito, nesse caso, ou existe linha orçamental e cabe dentro do programa ou não. E isto tem que ser diferente, tem que se criar, temos que tomar uma decisão que é, isto vale a pena, é preciso fazer investimento. As pessoas têm que assumir que para ter uma reserva, e isto é igual para o Estado como para a autarquia, que para ter uma reserva é preciso fazer investimento. Não é só fazer o dossiê, enviar, receber o galardão e de vez em quando fazer umas coisinhas. E, portanto, Portugal está nesta
ambivalência de que, por um lado, reconhece o interesse, tem havido uma dinâmica, tem havido alguma capacitação, mas não se materializa em termos de uma linha programática de trabalho que dê alguma estabilidade, que dê reforço no terreno, que ajude a dinamizar situações que estão até já enquadradas nos próprios planos de ação, mas que depois não têm execução. E, portanto, de vez em quando é preciso voltar a discutir isto, mas ainda não há esse espaço. Existem países que têm isso claro, a Espanha é um deles, o Reino Unido também tem isso de uma forma muito pragmática. Eles sabem quanto é que custa uma reserva, quanto é que custa fazer uma reserva, ter uma reserva e receitas. É assim que eles trabalham. Fazem um benchmark, sabem o que é a marca Unesco e usam-na de uma forma muito clara. Custa 200 mil libras fazer uma reserva, custa outras 200 mil em média, conforme o tamanho, o custo básico administrativo de funcionamento e em termos de receitas são 2 milhões de libras e eles sabem que é isto. E portanto com estes argumentos, que não valem nada, ou que só por si não são nada, mas consegue-se pôr pessoas sobre a mesa e atrair eventualmente pessoas, nem que seja pelo menos abrir a porta para uma conversa com o sector socioeconómico, com os sectores da investigação, porque as reservas constituem-se como sítios para montar laboratórios, para fazer programas de monitorização, seja na área das ciências sociais ou culturais, e portanto não estamos ainda a utilizar isso. Portugal está num in-between, a dar passos razoáveis, mas longe, porque os próprios gestores das reservas da biosfera têm outras funções. Falta também mais competência, mais capacidade, melhor comunicação e, efetivamente, uma mudança cultural. Porque quem gera ou quem conduz um processo, as reservas da biosfera são, antes de tudo, um processo, tem que perceber que não tem que fazer tudo. Tem que facilitar e dar espaço para que as entidades locais possam elas dinamizar atividades e ter algum contexto, seja institucional, seja operacional, seja financeiro. Portanto, e é esse o problema. Muitas vezes em Portugal não se assume a paternidade das coisas, porque quem assume a paternidade da liderança tem que pagar. Há sempre essa lógica. Mas para além desse sentido de responsabilidade, há com certeza também uma percepção do impacto e do interesse, não é? É a questão da comunicação. Sempre a comunicação e a educação. E aí o que havia necessidade era de, efetivamente, não é comunicar mais, mas também comunicar melhor, porque o próprio conceito, ainda agora em Peniche, tivemos pessoas num workshop que não tinham consciência de que a cidade de Peniche faz parte de uma reserva da biosfera. E que eles vivem numa reserva da biosfera. E estamos a falar de entidades que estão próximas e que participam em atividades. E, portanto, isto significa que há, de facto, um trabalho imenso ainda para fazer e que isso tem que ser uma coisa contínua, constante e redundante. A condução e a decisão do processo, ok, queremos ser reserva da biosfera, quanto a mim, não deve avançar enquanto não houver, de facto, um trabalho de consciência, de apropriação, de conhecimento do conceito, das responsabilidades e das inerências, que assegure isso que estamos a falar, ou seja, perceber que não é a reserva da reserva da reserva, perceber que não é mais uma etiqueta ou um pin para pôr na lapela, que é um bocadinho mais, também tem essa dimensão, se quiserem, e isso leva tempo, e muitas vezes acham que é só preencher o formulário e que a coisa depois se resolve, porque depois da Unesco aprovar, vem. Mas isso acontece também com o património mundial, tangível e intangível. Quanto a mim, o papel do Comitê MAB deveria ser prevenir isso. Ou seja, deve haver um momento em que há alguém com capacidade de decisão, seja na Comissão Nacional da Unesco, seja no Comitê MAB, se distancie do processo o suficiente para poder dizer, alto lá, falta isto, falta isto, falta isto. E não temos sido capazes de fazer isso. Existem reservas, candidaturas, que estão bem feitas no papel, mas que não vão passar disso. Nós sabemos isso. Como portugueses que somos, faz parte da nossa forma de ser, temos sempre uma esperança de que, ok, se formos, talvez... nisso eu sou um pouco mais pragmático e gostaria de ser um pouco mais profissional, ou seja, para que isso aconteça, o que é necessário garantir durante o processo de mobilização e da própria candidatura? Porque é fácil chegar a uma sala,
se eu sou um presidente de Câmara ou se eu sou uma instituição credível, eu reúno pessoas, apresento-lhes o conceito e não há ninguém, eu já fiz isso no mundo inteiro, não há ninguém que diga que é contra. A única coisa que podem perguntar é: mas isso vai-me proibir de fazer a estrada que eu tinha ali, ou o investimento acolá, ou o turismo ali? E quando se diz não, a Unesco não traz proibições. As proibições são baseadas nos regulamentos próprios. Ficam logo descansados, ok, isso até pode ser interessante, porque até depois da construção eu uso o label. E nós, quando eu digo nós, é o Comitê MAB, enfim, quem tem responsabilidades tem que saber prevenir isso e saber avaliar de uma forma preventiva. Não para dizer não à iniciativa, mas para suscitar um outro desenvolvimento que permita essa tomada de consciência e uma responsabilização. Qual é o orçamento de uma reserva da biosfera em Portugal? Não há nenhuma, não se sabe. Isto não quer dizer que precisemos de uma institucionalização ou um departamento para isso. Não, precisamos de encontrar uma ferramenta e há exemplos, basta ver aqui ao lado, em Espanha, que tanto pode ser um departamento público a conduzir o processo e tem um orçamento alocado e pode fazer parcerias, como pode ser um consórcio, ou como, por exemplo, em Portugal temos o caso do Geoparque Estrela, que é uma coisa recente, e que de facto tem uma associação, que é uma entidade que foi criada por 9 municípios e que depois tem um mandato e tem um orçamento e foi tudo consertado e funciona, são excelentes. E, portanto, falta esta dinâmica que eu honestamente não sei porque é que não se atinge, porque isto também passa muito por lideranças, por decisões individuais, por responsabilidade de quem tem que responder no dia-a-dia, que tem que fazer sentir internamente ou institucionalmente que precisa de outro enquadramento, precisa de apoios externos, eu não sei. Um bom modelo de governança podia ser o espanhol ou o britânico para Portugal? Não, o melhor modelo terá que ser criado por Portugal. Agora podemos fazer um benchmark e estudar e inspirar-nos. E é isso que o programa, e que a Unesco aí está excelente, o programa permite todas as modalidades. Há países em que é mesmo, até a tropa é que gera a reserva e funciona muito bem. Há outros que é a tropa e não funciona nada bem, antes pelo contrário. Nós temos que encontrar um modelo. Agora, falta aqui é um conhecimento e uma responsabilização desde o início, dos poderes públicos e dos atores locais, porque também temos que chamar o sector privado a isto. E até as famílias, as escolas, elas têm que perceber, mas têm que ser chamadas durante o processo, não só para dizer que estão de acordo com o conceito e com a ideia, mas para dizer qual é o compromisso que elas têm para executar neste contexto. É uma lógica do Kennedy, não é só o que é que a reserva pode fazer pela minha região, mas o que é que eu posso fazer pela reserva e, consequentemente, pela região. Haver uma percepção clara retorno e do interesse, porque na verdade, tendo outras áreas protegidas, tendo outras figuras de proteção, tendo investimentos nesses domínios, é preciso criar também a consciência que vale a pena. Essa é a primeira função de uma reserva da biosfera desde o primeiro dia, desde a ideia, que é ter um modelo e uma análise de viabilidade e de interesse. Porque qual é o objetivo de uma reserva da biosfera? É a reserva que vai decidir. É a população, qual é o benefício. A decisão de sim, queremos ser reserva, não é só porque gosto da ideia, não deveria ser. Qual é o efetivo benefício? Há países que decidem retirar, deixar de ser reserva. Isto em Portugal é um drama. Seria sempre um drama. Aliás, o Boca e Lobo, e o drama não era pôr aquilo a funcionar. O drama é perder a classificação, porque isso ia gerar uma dialética política, quer local, quer nacional, que iria servir para muitas coisas, menos para aquilo que interessa. Mas há países, a Bulgária, por exemplo, o Reino Unido, a Suécia, a Austrália, que recentemente retiraram, disseram, ok, esta reserva para nós não está a funcionar, não nos interessa, vamos eventualmente redefinir, mas de momento não faz sentido. Retiram. E ninguém não deu notícia de primeira página no jornal local, nem no The Guardian, nada, e é normal. Agora, se um dia voltarem a ser reserva, garantidamente aquela gente sabe para que é, o que é que vai fazer, o que é que pode beneficiar, quais são os riscos e quais são as necessidades. Falta esse trabalho em Portugal. Como é que a Unesco vê o conjunto das reservas da biosfera em Portugal? Eu tive uma reunião recentemente com a Unesco, a semana passada, com o secretariado da Unesco, e
globalmente acompanham, porque recebem os relatórios, não é, do Comitê MAB, e a análise, também vivi lá dentro e assisti aos comentários, não podia participar das coisas que eram do país de origem, apesar de poder também fazer a análise. É ok, cumprem, estão lá, mas nada de extraordinário, nada em termos de contributo para as redes mundiais, pouco. As reservas portuguesas participam pouco nas redes, vão através do Comitê MAB ao Iberomab, no Euromab não têm uma visibilidade, não participam no programa Jovem, Youth Map, que foi criado, inclusivamente, mesmo com viagens pagas, acabou por não chegar lá a nossa representante jovem de uma reserva, o que é lamentável. Portanto, é um problema de organização e comunicação. E isso, digamos, é uma visão geral que o Secretariado tem de Portugal. No entanto, recentemente, com o crescimento do número de reservas, isto é um indicador e, obviamente, a delegação permanente também vai fazendo alguma sensibilização de que há interesse, porque senão não tínhamos mais reservas. Há, digamos, uma expectativa e recentemente eu fui chamado para uma reunião precisamente para falar do projeto e num contexto do que ele significa nas reservas da biosfera. E há uma grande expectativa, inclusivamente pediram-nos, vou enviar um ou outro documento para além da apresentação geral do projeto, porque identificaram 3 ou 4 iniciativas com muito potencial para transferir para outros contextos geográficos. Creio que será uma lógica que vale a pena explorar. Mas Portugal é bem visto, não é mal visto, porque está a aumentar, mas não se nota uma presença física. Quando há reuniões de redes, as ilhas vão participando aqui ou ali, as reservas continentais, pronto, as transfronteiriças participam com a sua congénere, mas, por exemplo, qual é o programa ou atividade num contexto Iberomab ou Euromab que temos? Quantas geminações, reservas e geminação tem a ver com cooperação com conteúdo, não é só simbólica, temos com outras reservas. E, portanto, essa é uma pecha e é uma obrigação, digamos, decorrente do facto de ser reserva da biosfera. É preciso cooperar, é preciso participar, é preciso transferir, receber, e isso não existe. Portanto, Portugal participa pouco. O Comitê MAB faz o que pode, a própria Presidente assiste e participa e dinamiza, mas depois não há uma dinâmica de envolvimento. E aqui não têm que ser os gestores. Há empresas. As empresas de uma reserva podem falar com outra reserva e a reserva pode facilitar essa comunicação. E quando se diz empresas, também se diz equipas de investigação. Há universidades que estão a trabalhar em diferentes reservas. No caso português, está em dinâmica, não a partir das reservas, mas com as reservas, a criação de uma rede de cátedras associadas às reservas da biosfera, de modo a fazer um intercâmbio. Não será promovido com ou pelas reservas, mas será com as reservas. Não sei o delas, mas vamos tentar que isso aconteça. A esse nível, Portugal não é bem visto, ou seja, não está a fazer o suficiente e, sobretudo, não aproveita o potencial que a Unesco vê, nomeadamente na relação norte-sul, porque nós temos as reservas lusófonas, temos boas ligações com o Brasil, com a África, e isso poderia permitir um conjunto de oportunidades de reforço da cooperação entre diferentes redes geográficas, porque uma coisa é cooperar no nosso meio geográfico, Europa, Iberomab, outra coisa é a cooperação entre redes Afrimab e Euromab. Portugal podia fazer essa ponte. Na rede mundial de ilhas e zonas costeiras, Portugal poderia ser uma charneira nisto, as reservas portuguesas, mas não temos ainda essa dinâmica. Acho que é uma linha de trabalho que, voltando um pouco atrás, obviamente a responsabilidade e o trabalho é das reservas, mas isto precisa de uma orientação estratégica e de uma decisão sobre reservas. Isto é interessante, por exemplo, para a diplomacia portuguesa. Isto é interessante para o resto da cooperação portuguesa, mais técnica, mais bilateral. Não é uma reserva que vai decidir isso. A reserva poderia beneficiar dessa decisão e, eventualmente, em conjunto, ir procurar alguns apoios para isso. Mas, politicamente, o país deveria perceber que tem esta ferramenta, ela vale o que vale, não vai substituir o AICEP, nem essas coisas todas, mas há aqui, inclusivamente, oportunidades para jovens,
Não é para imigrarem, mas para transferirem conhecimento. Estes países não têm, por exemplo, conhece o Príncipe. A reserva da biosfera do Príncipe e o governo, que é quem a dinamiza e bem, não tem um domínio, não tem uma conta de correio eletrónico própria. E nós temos microempresas até sediadas em reservas da biosfera que podiam prestar esse serviço lá, num contexto de reserva e de comunicação e que e isto pode ser associado a uma dinâmica de cooperação, porque Portugal tem. Temos hoje em dia uma ferramenta dessa natureza que é muito auspiciosa, que é de facto também ao nível da CPLP. Sim, após 20 e poucos anos, foi uma ideia que nasceu numa conversa de almoço com o professor Mário Ruivo, e ele dizia, mas você faça isso, que é uma rede de reservas da biosfera da CPLP. Mas na altura havia um problema, só havia a Guiné, Portugal e Brasil. E eu, depois de fazer a análise, disse ao professor, não dá. E ele disse, vá lá, faça reservas. E, portanto, foi um pouco esse o trabalho que se fez em Cabo Verde, em Moçambique, e em São Tomé. E hoje temos uma rede. Depois houve uma série de anos em que, de facto, toda a gente está de acordo com a ideia de que valia a pena explorar a cooperação através das reservas que falam português, e criar o CPLP MAB, neste caso, e toda a gente estava de acordo e está ainda de acordo, mas não havia capacidade. As reservas dizem que sim, mas não têm meios. As instituições supra-reservas têm outras coisas que fazer, e foi preciso burilhar, e também faltava apoio político, enfim. Há um ano e pouco conseguimos que na declaração de ministros, da reunião de ministros de ambiente da CPLP, houve um apoio político expresso e na sequência disso conseguiu-se montar um pequeno projeto que agora começou e que vai ajudar a lançar essa rede. Portanto, vamos ter um encontro ainda este ano, o primeiro encontro das reservas da biosfera da CPLP. Haverá um trabalho de análise e diagnóstico do potencial de estabelecimento de novas reservas nestes países. Angola e Timor-Leste ainda não têm. Haverá um levantamento e necessidades de capacitação e consequente capacitação através de outras reservas que possam ajudar as que precisem, ou complementando para todas, e haverá 3 pequenas iniciativas piloto, uma delas nos serviços dos ecossistemas, outra nas paisagens produtivas, tem a ver com a segurança alimentar, e uma na onda do turismo sustentável. Essa já vai ser gerida por alguém de São Tomé, a outra dos ecossistemas pela Universidade de Coimbra, mas há um espaço para outras dimensões que se espera que nestes 3 anos, com o mínimo de apoio financeiro que existe, também em termos de comunicação, haverá um website, haverá uma dinâmica de facilitar a interação. Espera-se que possa, digamos, ser suficientemente atrativo para ter alguma sustentabilidade e a rede persistir por si só depois. Eu insisti muito nisso, que a rede seja mero networking, coisa que não é tradicional no mundo lusófono, porque toda a gente gosta de ir quando tem ou dinheiro ou quando vai receber dinheiro e não pensa que também pode dar e que não tem que ser sempre o dinheiro. Portanto, se ao fim dos 3 anos houver dinâmica que nasça, que cresça deste processo, tudo bem, se não, foi um bom exercício. A investigação. Conhecimento é fundamental, seja para a conservação, seja para a gestão. As reservas serem locais, porque elas reúnem tudo, elas são espaços que têm as condições laboratoriais, digamos, ideais, porque dão estabilidade. Por exemplo, se estivermos a falar em alterações climáticas, elas constituem-se como sítios de monitorização. Podemos instalar equipamentos, elas cobrem uma latitude, uma geografia diversa que permite ter um observatório que não existe. Sobretudo a escalas pequenas, porque os modelos de seguimento e de cenários de alterações globais são para escalas imensas. Só para ter uma ideia, o ponto são 300 km entre 2 pontos. Ora, isso é uma escala que não serve para estes territórios, mas elas podem ser o zoom-in para percebermos dinâmicas que são interessantes e que escapam aos modelos globais e facilitar aquilo que se chama adaptação a nível local. Mas ao nível das comunicações, ao nível da interação, ao nível das ciências sociais e humanas e da ligação entre as diferentes disciplinas.
as reservas, porque têm um público que é consciente, mas têm também ativos que são quer o património natural, quer a própria história e identidade local, constituem-se e disponibilizam, digamos, o palco para melhor conhecermos estes processos. E se conhecermos ali, porque há mais informação sobre elas, vamos disponibilizar informação para melhorar a gestão logo, imediato, o conhecimento, como também poder transferir, como a Cátia estava a falar, para fora das reservas. Esse eu acho que é um eixo que também em Portugal e na área noutros países já vai acontecendo. A Alemanha tem, por exemplo, isso muito claro. Há uma dimensão de investigação. A Alemanha é outro modelo interessante, já agora, que acha que a avaliação feita pela Unesco, aquela dos 10 em 10 anos, é muito subtil, apesar de ter melhorado, e a Alemanha foi um dos países que contribui mais para que aquilo fosse mais efetivo e que se possa mandar para fora. O escrutínio da Unesco relativamente às reservas é muito... Agora é melhor, mudou, porque houve decisões e agora a Unesco já excluiu reservas. Pela primeira vez, em 40 anos, 50 anos, só o ano passado é que houve uma exclusão, mais do que uma pela própria Unesco. A Alemanha tem um critério nacional, que é aquilo que eu estava a sugerir, que o comitê na candidatura também. Não chega nenhuma candidatura à Unesco sem que o governo, isto é um pouco como no tempo da Troika, nós tínhamos um governo que era mais papista que o Papa, a Troika dizia para fazer 100, eles faziam 300. A Alemanha faz o mesmo. O que significa aqui é que não é comparável, digamos, é análogo, mas não é homólogo, que garante que aquilo que chega funciona, mas avalia. E todos os anos as reservas são avaliadas. E uma das dimensões que a Alemanha promove é mesmo o conhecimento. De tal modo isso está consolidado que neste momento a Alemanha é o país que envia mais alunos de mestrado e doutoramento para fora da Alemanha para reservas da biosfera fazerem as suas teses de mestrado e de doutoramento em reservas da biosfera. Não é por acaso que este ano há um congresso, que é o primeiro congresso científico, essencialmente centrado em investigação em reservas da biosfera, e é uma universidade alemã que o está a promover. Portanto, eu acho que essa linha, a par daquilo que já falamos, da investigação e do conhecimento, é fundamental. Mesmo na área da conservação da natureza e da biodiversidade, e mesmo nas áreas protegidas em Portugal, não se sabe nada. Se eu lhe perguntar como é que são as espécies e os habitats no Gerês relativamente há 40 anos, no Parque Nacional, não se sabe, não há uma lista de atualização, não há uma ligação entre a academia num sentido programático, contínuo. Há projetos e há muito trabalho, isso sem dúvida, mas onde é que está essa informação concentrada, organizada e disponível para ser usada pelos diferentes utilizadores, sejam os investigadores, sejam os gestores públicos ou privados? Porque se essa informação estiver disponível, se calhar resolvem-se problemas a montante, naquela dinâmica em que vai chegar um pedido de parecer e a tutela da reserva vai dizer não, porque isto viola o princípio, mas não põe sobre a mesa quais são os valores, o que é que se vai perder, o que é que está em risco. E é uma discussão muito assim, que depois alguém mete na gaveta e alguém decide quando o momento for mais apropriado. Nós precisamos de conhecimento, as reservas são sítios para favorecer essa promoção e é uma linha que está em falta. Uma mensagem para as reservas portuguesas? Não sei, essa é uma pergunta muito complicada. Mas eu diria back to basics, ou seja, vamos olhar para o que é uma reserva, vamos tentar ser uma reserva nos seus princípios. Eu tenho notado isso. Ainda ontem estive numa reunião, numa reserva da biosfera e há de facto, eu não sei como melhorar isso, porque até reconhece essa situação que eu vou dizer, os próprios responsáveis mais próximos e que têm a responsabilidade de gestão não têm uma noção do que é efetivamente uma reserva, nem sequer é o conceito, assim, intelectualmente falando, é mesmo regulamentar. E eu obviamente não quero fazer juízos de valor, e muito menos de pessoas, mas há de facto uma falta de compromisso, de vestir a camisola, uma carolice, não sei, alguma emoção. Falta um lado humano nestas reservas que eu acho que é importante, porque, ok, recebemos um mandato, mas também quem me diz que é para tomar conta disto, diz-me que é para fazer mais 50 mil coisas, e falta qualquer coisa aqui, que eu não sei como é que se preenche, porque isto não se faz por despacho, nem com um orçamento.
eu creio que é preciso criar um lado humano de familiarização, que, por exemplo, num vídeo que eu tenho visto várias vezes e que de facto me toca muito, que é um vídeo feito por vocês, em que aparece um antigo gestor de uma reserva da biosfera portuguesa que fala, eu conheci-o durante 20 anos, e ele, depois telefonei-lhe, depois de ver o vídeo, disse ao Zé Eduardo: eu adorei as tuas conversas, ouçam o Zé Eduardo, ouçam o Zé Eduardo e em conjunto vamos tentar melhorar.